O quinto mandamento fala pra gente poder honrar pai e mãe. Agora, como que a gente vai honrar um pai que abusou da gente, uma mãe que abusou da gente? Será que esse mandamento se aplica para essas pessoas que não têm um pai que são referência, que não tem um pai, vamos botar assim, entre aspas, um pai bom? É porque a gente poderia ficar aqui falando sobre isso, sei lá, mano, pelo menos uma hora, né, sobre como a gente sente por essas pessoas que sofreram isso. Mas hoje a gente vai ver que esse mandamento meio que não faz distinção se é um pai bom ou um pai mau. Então a gente vai ver na Bíblia, porque não importa muito o que a gente acha e sim o que a Bíblia está falando, certo? Então vamos embora. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo. Você está na trincheira, então se prepare para a guerra. Vamos lá, pessoal. A gente já falou um pouco sobre a primeira tábua, né, dos 10 mandamentos, que é a tábua que Jesus resumiu naquela lei, né, no que ele fala que é o grande mandamento, que é honrar a Deus acima de todas as coisas. E hoje a gente vai começar a falar, né, sobre o mandamento de segunda tábua, que seria o mandamento que a gente entende que é um mandamento mais relacional. Abrange ao próximo. Isso aí, que seria a segunda parte do grande mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Primeira parte dos mandamentos entre a gente e Deus. Isso. E a segunda parte entre a gente e os outros, né? Primeira parte vertical, a segunda parte horizontal, né? Então vamos lá. O versículo diz o seguinte, estamos em Êxodo 20, versículo 12. Ele fala o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos lá, Rodrigo. É o quinto mandamento da nossa série. Quinto mandamento, né? Pode crer, quinto mandamento da nossa série. E vamos lá. Honrar pai e mãe, mandamento muito conhecido, né? Primeiro mandamento que vem com uma promessa acoplada. Paulo já fala disso aí, né? Ele mesmo que puxa isso, né? Em Efésios ele fala que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiramente, vamos tratar sobre o significado de honra. Honra está atrelado com a reputação, com a boa fama, né? Uma pessoa de honra é uma pessoa que tem uma boa reputação, uma boa fama. Quando você desonra alguma pessoa, você está prejudicando a fama que essa pessoa tem. E também está atrelado também com peso, né? Honra também significa peso, importância. Quando falamos, por exemplo, honrar a Deus, trazer importância ao nome de Deus. Fazer com que o nome de Deus tenha peso na nossa vida. O contrário de honra, né, desonra, é tratar o nome de Deus com banalidade. Que inclusive foi o que a gente tratou no podcast anterior. Usar o nome de Deus em vão. E pô, interessante que não tem como a gente viver numa sociedade que não existe honra, né? Por exemplo, se a gente vive numa comunidade que não honra a outra pessoa, que não honra as autoridades, por exemplo... Que não respeita, né? Que não respeita, a gente viveria num lugar caótico. Tipo, porque as pessoas não teriam mais medo de cometer roubos, furtos, porque assaltos, honra se presume que existe uma autoridade, né? Exatamente. Quando você não honra uma autoridade, porque você não respeita essa autoridade. E uma sociedade assim não existiria. E aqui agora, a gente tratando, né, sobre mais especificamente do mandamento, que é honra à autoridade mais próxima de nós. Que é o pai e a mãe. Ao pai e a mãe. O núcleo mais importante, né? O menor núcleo. Apesar de ser o menor, é o mais importante. O menor e o mais próximo que está com a gente. Acontece que é o seguinte, né? Quando nós somos crianças, a gente necessita do cuidado para fazer as coisas, né? Do cuidado do pai, da mãe, estando ali sempre presente. E conforme nós vamos crescendo, a situação pai e filho, que o pai cuida do filho, vai se invertendo. O filho ele se torna adulto e o pai ele vai se tornando um senhor, vai se tornando um idoso. Aí é o filho que passa a cuidar do pai. Uma das formas que a gente tem de honrar o nosso pai seria essa, de cuidar dele na velhice, né? Mas não é só isso, né? É muito mais do que isso, né? Mas vamos ficar só nesse assunto, porque tem muitos filhos assim que entrega os pais ali naquele depósito de idoso, né? Você conhece como asilo. E deixa, não visita, não faz um telefonema. E eu acredito que isso não é honrar os pais, né? Na verdade é desonrar o pai e a mãe. Não adianta você dizer que ama, que você posta foto ali na rede social, que ama sua mãe, mas quando a sua mãe precisa, tem alguma debilidade, ou até mesmo uma situação financeira, você não, como filho, você não está honrando, você não está ajudando quando os seus pais precisam. E é um sinal muito forte, né? Quando você abandona os seus pais ali no asilo, de que você não está honrando
seus pais. Isso fica claro, né? Fica bem claro. Pô, e é interessante a gente pontuar também que não é só o pai legítimo, né? Assim, o pai biológico que deve ser honrado. Por exemplo, uma família que, sei lá, a mãe divorciou do marido, né? Então, ou se o pai morreu, enfim, qualquer problema que aconteceu de que o pai não é mais presente, mas aí tem a figura do padrasto. Esse padrasto também teria que ser honrado segundo esse mandamento. Eu acredito que é qualquer pessoa que representa a figura do pai e a figura da mãe, a pessoa que te criou, né? Sim. Avó, avô, pai, isso qualquer aí. tipo de tutor, né? Tutor legal. É uma gratidão, né, cara? É a pessoa que dedicou a vida inteira, dedicou a vida inteira dela pra nos criar, pra nos cuidar, Educar, né? pra nos educar. E quando chega a situação que nós precisamos prestar ajuda, entra esse mandamento, né? Acho que uma gratidão também. Em relação a essa questão de que a Bíblia fala pra poder honrar. A gente vê hoje em dia, mano, a gente consegue perceber. É uma geração mais que quer ser mais amigo do filho. Entendi. Pô, eu mesmo já falei com o Matheus. Matheus, eu não sou seu amigo, cara. Eu sou mais do que amigo, eu sou seu pai. Então, além de a amizade que eu tenho contigo, além do amor que eu tenho pra você, existe o relacionamento de honra. Você precisa honrar, né? Os pais, eles hoje em dia parece que não querem ser honrados pelos filhos. Eles querem ser amados, né? Porque honra, você presume autoridade. E como você disse, o pai, ele quer ser ali amiguinho do filho. Não, filho, eu não sou só apenas sua mãe. Eu sou sua amiga. Eu sou apenas seu pai. Eu sou seu amigo. Pô, eu conheci, já vi um testemunho. Hoje em dia ele é pastor. Ele falou o seguinte, que quando o filho dele era pequeno, toda vez que era de manhã, domingo de manhã, o filho dele não queria ir para EBD, para a escola bíblica dominical, né, na igreja. Não, pai, quero dormir e tal. E o pai, respeitando a vontade do filho, sempre deixava ele dormir e tal. Mas quando era um sábado de manhã para poder jogar bola, levar no futebolzinho, o pai levava. O pai, ele não estava tão preocupado assim com a educação, com a formação cristã do filho, né? Mas ele estava querendo ser amigo do filho. No sentido de ele fazer tudo o que o filho queria. E acaba destruindo a vida do moleque. Hoje ele falou que hoje em dia ele se arrepende. Se talvez ele tivesse investido mais, no caso o filho dele, hoje em dia ele está afastado dos caminhos do Senhor. Mas se ele tivesse investido lá atrás, talvez seria diferente. Porque esse pai, ele quis ser amigo. Ele não buscou a honra do filho. Ele apenas buscou ali ser amado, né? Ser aprovado. Isso também parece que é uma busca por como posso dizer, uma amabilidade às vezes que até faltou no pai dessa pessoa. Então, por exemplo, poxa, meu pai não era muito amável comigo, então eu vou tentar ser com meu filho, um pai mais amável, entendeu? Compensa de um outro extremo, Isso, né? aí acaba errando do outro lado. O pai não era amável e ele quer ser só amável, né? Interessante, isso quando o ciclo não se repete, né? Quando, por exemplo, você não teve um pai amoroso, aí acaba, por consequência, você não ser amoroso com seu filho. Ou você ainda, sei lá, parte pro outro extremo. Aí, no caso, tem que quebrar esse ciclo, né? Uma geração de mães que não souberam criar as próprias filhas, né? A avó não soube criar a mãe, que a mãe não tá sabendo criar a filha. Aí, quando chega nessa pessoa, alguma coisa tem que quebrar esse ciclo. Agora, fora do podcast, fora do tema. Tu acha que isso tem a ver com uma espécie de, tipo, o pessoal fala de maldição hereditária? Cadê chegar nisso, cara? Tu acha que é? Ou tipo, não? Sei lá, esse lance de maldição hereditária o pessoal trata de uma forma assim meio mística, né? Pô. Como se fosse um espírito de maldição hereditária. É como se alguém fez um trabalho, ou sei lá, alguém amaldiçoou e tal, e aquilo lá se tornou uma maldição no sentido de, tipo assim, foi algo feito de fora. Entendi. Tá ligado? Algo de fora que alguém fez pra poder destruir aquela família. E eu acho que o problema é mais dentro do que fora. É mais uma pessoa não assume uma postura de... Peraí, cara, vou fazer isso parar em mim. Tem que corrigir esse problema. Eu vou fazer isso parar em mim. Daqui pra frente não vai ser assim, vai ser diferente. Saca? Eu acho que isso é dado muita mística, igual você falou. Mas dá pra entender maldição hereditária assim mesmo, é um bom entendimento. Eu enxergo dessa forma. Por exemplo, igual você falou, um pai que trata o filho mal, o filho cresce e trata o outro filho mal. Ou um pai que é agressivo com o filho cresce e vira agressivo com o filho dele. Um ciclo de ódio que vai se perpetuando. Isso aí. Pô, isso eu não considero uma maldição hereditária. Eu acredito que foi um caráter, uma personalidade que não foi tratada, não foi moldada pelo Espírito lá atrás, pelo Espírito Santo lá atrás. E aí ninguém se permitiu ser moldado nessa área. O mesmo pecado do pai passou pro filho, que passa pro neto, e por aí vai. Não que seja algo de fora. E interessante que quando Deus dá esse mandamento para Moisés, não, você precisa honrar pai e mãe. Fala para eles poderem honrar
pai e mãe. E pai é um atributo, é um nome que Deus empresta pra gente, né? Então a gente, como pai, eu digo a gente eu, né? Porque tu não é pai. Você e os ouvintes. Eu e quem é pai que tá ouvindo a gente. A gente tem uma responsabilidade de representar Deus na nossa família, né? Paternidade de Deus, né? É isso aí. É por isso que Paulo fala em Efésios 6 que a gente precisa obedecer os nossos pais no Senhor. Porque se o nosso pai dá uma ordem que é contra aquilo que o próprio Deus ordena, a gente, por honra a Deus, precisa desobedecer o nosso pai. Quando ele pede alguma coisa, né, que faça com que pra você obedecer ao pai, você está te obedecendo a Deus, né? Isso, exato. Sei lá, filho, assassina o camarada lá na rua. Deu um exemplo bem... ou então, sei lá, você foi meio na... Pô, bota um pi aí, na flor. É um exemplo de uma família pecadora e que o filho, entre aspas, está honrando o pai e obedecendo o pai naquilo que desagrada a Deus. Pecando, né? Pecando. Então convém que seja desobedecido esse pai para que a honra ao pai maior seja E Paulo prioridade. é bem claro no versículo, como é que ele diz? Obedecer os pais do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. Não é obediência irrestrita e total. Fazer tudo o que ele tá mandando, né? Então, pô, eu acho que isso já dá um tapa na nossa cara pra gente poder entender, na nossa cara que eu digo como pai, que a gente é representante de Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado naquilo que a gente demonstra pro filho do que é pai. Porque, com certeza você já ouviu de alguém falar, ou de algum pastor dando exemplo, que, Deus é pai. E aí alguém que tá ouvindo fala assim, poxa, não quero esse Deus não, porque o meu pai me abandonou, meu pai... A gente falou sobre isso no Pai Nosso, né? A gente falou sobre isso no podcast sobre Pai Nosso. A primeira parte. Na primeira parte, exatamente, no Pai Nosso. A gente demonstra pros nossos filhos como Deus é, como Deus cuida, como Deus... Porque, pô, o meu filho, por exemplo, mostra pra mim como tem que ser o meu relacionamento com Deus. Matheus não tá preocupado, cara, se eu vou dar janta pra ele hoje, porque ele sabe que vai ter alimento hoje. Ele não tá preocupado se vai sentir frio, porque ele sabe que eu vou arrumar material pra que ele não sinta frio. E a mesma coisa da gente com Deus, né? Deveria Essa confiança restrita. Né? Deveria ser, né, mano? Mas às vezes a gente quer resolver. É como se, sei lá, o meu filho chegasse em casa do nada. Pai, consegui um trabalho. Com 3 anos, 4 anos. Com 4 anos. Consegui um trabalho. Mas pra quê? Não, pra eu poder comprar um casaco pra mim que tô com frio. Caraca, mas demonstra que ele não confia, sabe? Entendi. Quer resolver tudo por ele mesmo. Exatamente. E esse relacionamento, a gente tava falando sobre honrar em casa, já prepara a gente, né? Pra poder honrar as autoridades lá fora. Como a gente disse no começo, que a família ali é o primeiro nível de autoridade que a gente conhece. Não é o nosso prefeito, nem o presidente, nem o nosso professor, que também é uma autoridade. Mas ali, que assim que você nasce, cara, a primeira autoridade, com os seus primeiros aninhos ali, você aprende a obedecer teu pai, aprende a obedecer sua mãe. Nenhuma sociedade subsiste quando os filhos não respeitam os pais, né? Quando os filhos, eles odeiam os pais. Por exemplo, vamos supor que você desonra o seu pai e o seu filho tá vendo isso, Mateuzinho. Quando for a sua vez, quando você ficar velho, vai ter uma possibilidade muito maior de ele também fazer a mesma coisa, ele não honrar você. E naquela época, né, na Bíblia, no Antigo Testamento, não existia INSS. Quando a pessoa ficava velha... Não tinha aposentadoria. Não tinha aposentadoria, não tinha seguridade social. Então, quem sustentava o pai na velhice não era nenhum governo, estado, era o filho. Era a filha, né? Era o trabalho dos filhos ali sustentava financeiramente. E era o mandamento, né? Que é o que a gente está tratando aqui. E agora você, sendo capacitado ali todos os dias a honrar, a respeitar o seu pai e a sua mãe, consequentemente você vai se tornar capaz a respeitar as autoridades, seja teu pastor, seja tua autoridade política, pessoa que está acima de você. Teu patrão, teu chefe. A Deus. Caraca, maneiro, mano. É uma extensão que, lendo de primeira assim, a gente acaba não percebendo, né? Tipo assim, você simplesmente vai ler, honrar pai e mãe, você não percebe a extensão do cuidado de Deus quando ele dá essa ordem. É porque o mandamento, assim, quando a gente lê, a gente pensa que o mandamento é, pra gente, no 2022, Brasilzão. Só que Deus deu um mandamento para Moisés, o povo de Israel, e estava construindo ali a sociedade. O povo de Israel ali, indo para conquistar a Terra Prometida, não tinha nenhuma legislação. Como é que eles iam conviver? Quais seriam as regras que eles iam viver como sociedade? Porque antes eles viviam na regra do Egito, sendo escravos, né? Escravo não tem direito nenhum. Mas agora se tornaram um povo livre, e a pergunta é, beleza, mas como é que vai ser? Como nós vamos nos arranjar em sociedade? Aí Deus dá esse mandamento, que é um princípio, né, para a sociedade.
E saudável. Jesus cumpriu esse mandamento, né? Ele, como ser humano, ele cumpre, né? Tá em Lucas 5:52, eu anotei aqui, Jesus honrando e obedecendo e sendo submisso aos seus pais, mesmo quando menino, e ele já tinha consciência de quem ele era, já tinha consciência de que ele era Deus, né? Filho de Deus, quando ele vai pro templo, por exemplo. Mas acho que no caso você quis dizer Lucas 2:51. Quando a passagem, gente, é a passagem que Jesus ele se perde dos pais, né? Jesus criança, Jesus menino, tava lá no templo. E já Jesus sabia que ele era filho de Deus. Já sabia que era o Messias e ele se perde dos pais, né? E a Maria e José ficam desesperados procurando ele. Aí a passagem diz o seguinte: então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Ou seja, Jesus menino era obediente à mãe. Já sabia, mesmo depois de ter falado pra ele. Deus. Mesmo depois de ter falado pros pais que você não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai, que convinha que eu estivesse na casa do meu pai. Tipo, e Jesus já sabia que ele era filho de Deus e ainda assim se submeteu à autoridade dos pais. Imagina, Jesus, Deus, rei do universo, nenhuma autoridade está acima dele, ele sujeitando a um ser humano normal, né? Maria, mulher abençoada, José. Se esvaziou muito, mano. Se esvaziou demais. Se esvaziou muito. Outra passagem também, que quando Jesus ele reafirma esse mandamento, foi quando ele estava mostrando a hipocrisia, né, dos fariseus. Que os fariseus faziam o seguinte: Jesus acusava os fariseus de anular o mandamento de Deus para poder botar tradição humana em cima. O que Jesus fala? Jesus fala aos fariseus o seguinte: Moisés falava honrar o pai e honra sua mãe. Mas vocês fazem o seguinte: o indivíduo lá tem o pai precisando de uma ajuda financeira, só que ao invés desse indivíduo pegar o dinheiro e abençoar o pai, ele entregava para o templo, entregava lá para o sacerdote. E ele falava: ó, o que eu tenho que ofertar para o meu pai, para minha mãe, eu dediquei a Deus. E os fariseus, eles encobriam isso, não acusavam o erro. Cara, é a mesma coisa de: poxa, meu pai ali tá precisando de uma cirurgia, precisando ir pro hospital, e o dinheiro que eu devia abençoar o meu pai, eu pegar e colocar em missões. O que é algo bom, o que é algo nobre. Mas Deus me chama a honrar o meu pai, cara. Mano, o cara tava espiritualizando uma parada que era pra ser feito natural, né? Caramba, o seu pai tá precisando de você e você vai ficar fazendo contas, sabe? O dinheiro, cara, é muito mais... eu tô apontando pra cabeça, é muito mais coração do que cabeça, do que cérebro, sabe? E aí o mandamento, ele continua, né? Ou melhor, aí na verdade ele parte pra parte da promessa, né? Então ele dá a ordem, que é a última parte. Ele fala: honra o seu pai e sua mãe, mas tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. Isso é o que diz em Êxodo, mas... Em Isso Deuteronômio também tem a repetição, né, dos 10 mandamentos, que vem com 2 promessas. A gente tá se baseando em Deuteronômio, em Êxodo 20. Vai abrir aí? Em Êxodo 20, versículo 12. E aí tem Deuteronômio 5:16. Deuteronômio 5:16. Então em Êxodo ele fala: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue o seu dia na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. E em Deuteronômio 5:16 ele acrescenta que para que tenhas longa vida e tudo te vá bem. Ou seja, para que você viva muitos anos na terra que o seu Deus te dá e viva bem. Não é só viver muitos anos, porque viver muitos anos pode ser o quê? Viver muitos anos ruins, muitos anos de sofrimento, mas a promessa que Deus realiza quando a gente cumpre esse mandamento, faz com que a gente viva mais e viva bem. Eu já ouvi, cara, a pessoa reclamando assim: cara, mas se eu vou honrar meu pai e minha mãe para poder viver mais... Quem falou que eu quero viver mais? Pô, o mundo tá muito cruel, o mundo tá muito ruim. Que loucura. Mas isso é uma verdade. O mundo realmente tá cruel, o mundo realmente tá muito estranho. Não, loucura é o cara pensar assim. E ele fala: pô, mas aí pra que eu vou honrar meu pai? Só pra poder viver mais? Então eu não vou honrar meu pai, pô, eu não quero viver mais, mas também não tenho coragem de me matar. Eu já ouvi isso. Então, isso não é normal, pô. Uma pessoa não ter o prazer da vida, né? Não ter o prazer da vida. Então, assim, o que se espera dessa promessa? Não simplesmente viver muitos anos. Porque para uma pessoa que vive muito mal, viver muitos anos pode ser uma punição, pô. Esse dia ser prolongado dela, a pessoa que vive muito mal, que sofre em todas as circunstâncias,
pode ser uma punição pra ela. Não, então tu vai... Ah, é? Então tá bom, então tu vai viver mais. Isso é horrível. Tortura. Loucura. Então não é só viver mais, mas viver bem. Exatamente. Cara, e um entendimento também que a gente pode ter da promessa desse mandamento, né, para que te prolongue os teus dias, pode não necessariamente ser os nossos dias, mas ser os dias dos nossos pais. Sim. Porque, como eu falei, naquela época não existia a Seguridade Social e a aposentadoria do INSS. Então, quando o filho ele tinha a responsabilidade de suster o pai, os dias dos pais, dos idosos, também eram prolongados. Maneiro. E uma outra parada importante desse versículo é que ele fala assim: para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não é em qualquer lugar. É na terra que Deus está dando, que Deus já havia prometido. Então Deus cumpre sua promessa, falando que vai fazer você viver mais num lugar que Ele preparou para você. E Canaã, na visão do judeu, do hebreu, né? Lá atrás, era uma visão soteriológica, né? Era uma visão de salvação. Eles enxergavam a salvação em Canaã. Então, para eles ser salvos, para eles era habitar. A gente abre aí em Deuteronômio 28. A gente vê em Deuteronômio 28 como o hebreu enxergava a salvação naquela época. Não é uma salvação igual a gente tem essa visão já de vida eterna, até porque a Bíblia ela vai se dando de revelação progressiva, né? Então, Adão ele não tinha noção daquilo que aconteceu em Malaquias, por exemplo. Ele já tinha uma visão, Esdras, por exemplo, já tinha uma visão muito mais avançada. Quando a galera recebeu os mandamentos, eles não estavam pensando assim, quando morrer, vida após a morte, né? Isso aí. Quando morrer, se encontrar com o Criador, vida eterna pra eles. O vida eterna nosso era o equivalente deles de viver bem na terra prometida. Exatamente. Não só muitos anos, mas viver bem. E como que era essa visão de viver bem pra ele? Aí tá falando de Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem os meus mandamentos e cumprir tudo que eu tenho falado, todas essas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor. E ele vai descrevendo as bênçãos, vai falando que os lagares vão estar cheios de trigo. Serão abençoados na cidade, os seus filhos serão abençoados, as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos serão abençoados. Essa era a prosperidade. Visão deles. Prosperidade deles era a visão de que esse cara foi temente a Deus. Então quando a gente fala assim, Matusalém, viveu quantos anos? 999. Esse cara era temente a Deus. Esse cara viveu muito, ele foi salvo. Né? Entendi. Essa é a visão de salvação que o judeu tinha. E pra gente isso significa muito, porque pro judeu, pro hebreu, essa visão de salvação, pra gente ainda mais em Cristo, né? Então se a gente cumpre o que Cristo falou pra gente, a gente vai ter os nossos dias prolongados. Aqui na terra, talvez, mas mesmo que a gente morra antes, os nossos dias serão prolongados com uma vida eterna em Cristo na nova Canaã. Isso é muito lindo bonito, demais. velho. É muito lindo, mano. Lindo demais, mano. É muito lindo. Eu li uma vez que o Antigo Testamento ele é o Novo Testamento, só que em enigmas. A pessoa não tá entendendo muito bem, tá vivendo lá muito... Cara, o profeta tá falando em enigmas. É uma sombra, né? É isso aí. Cara, o que é isso? E quando Jesus vem, ele revela tudo e tudo faz sentido. Então, tanto que quando Jesus é ressurreto, ele vai pro céu, muitas coisas que os discípulos não entendiam passaram a entender. Caraca, ele tava falando disso. Olha só, Isaías tava falando dele. O bezerro que era sacrificado. Exatamente. Quando queria apaziguar o pecado. A própria entrada no jumento. Caraca, era disso que eles estavam falando. Sacrifício de expiação, tinha que colocar um bezerro do lado de fora da cidade, representando um pecado, se afastando do povo. Cara, e tudo isso tipifica o Antigo Testamento, vai mostrando e apontando Jesus Cristo é a sua obra, né? Um outro ponto de vista que a gente acabou de falar aqui, né? Sobre a extensão do versículo, da promessa feita lá em Deuteronômio, e a gente pode ficar pensando, né? Caraca, mas a vida é muito má e tal. Em Romanos 8:18 traz esse alívio pra gente, né? De que os problemas daqui, as mazelas daqui, não tem nem como se comparar com aquilo que foi revelado em Cristo pra nós e que ainda há de ser revelado no porvir, né, mano? E aí a gente entra na questão agora daquilo que a gente conversou lá no início, na introdução. Cara, meu pai é um pai abusador, a minha mãe é adúltera, ou meu pai e minha mãe me abandonou quando eu era criança. Cara, ele merece honra, meu pai merece honra. É que a gente tá gravando aqui, galera, não adianta a gente falar aqui, você tem que honrar o seu pai, sua mãe, e a gente não pode fingir ignorância que existem pais que não são saudáveis, pais que não foram presentes na vida dos seus filhos, o pai que abandonou a mãe que abandonou o pai, uma mãe doente psicologicamente que criou o filho ali. Aí você chega pra esse tipo de pessoa e fala, você tem que honrar o seu pai.
sua mãe, será que o mandamento ainda vale? Né? Essa questão que fica. A resposta que eu daria é o seguinte, né? Se alguém me perguntasse, é claro, respeitando assim todo o nível de toda a sensibilidade, né, para as diversas circunstâncias, Deus ele não se dobra às circunstâncias da vida, por mais adversas que elas possam ser. O mandamento ele continua e por mais difícil ou até mesmo impossível que pareça ser cumprir esse mandamento, saiba de que Jesus Cristo te ajuda, cara. Jesus Cristo te ajuda a cumprir o que ele ordena. Não é só um Deus ali no alto te mandando você honrar, você ajudar o seu pai ali quando ele for velho, como um patrão te dando ordem. Como se fosse um patrão te dando ordem. Aí você olha pro seu pai, você lembra que ele é um homem nojento, a sua mãe que te abandonou quando você era criança por conta de alguma debilidade, e você não encontra força nenhuma em você mesmo para cumprir o que Deus está te ordenando. Só que Jesus ele se compadece, cara, das nossas fraquezas. Ele vai te ajudar, ele vai te dar força, o Espírito Santo vai estar ali com você. E em 1 Pedro, se eu não me engano, 1 Pedro, Pedro fala para respeitar o rei, honrem o rei. E cara, naquela época era o Nero, o imperador que mais perseguiu os crentes no Império Romano. Queimava os cristãos na praça. Ele fala que, poxa, se a gente padece, se a gente suporta as dificuldades obedecendo a Deus, isso é louvável. E eu creio que Deus vê, Deus se agrada e Deus vai também recompensar, cara. Todas as vezes que quando estivermos obedecendo a Deus, suportar qualquer tipo de dificuldade ou tribulação. Quanto mais difícil for você honrar, você cumprir o mandamento de Deus, mais Ele vai te honrar. Eu acredito nisso. Não, mano, eu também, velho. A ordem que Deus dá sobre honra e pai é aquilo que a gente falou antes, né? Ele não exige que você tenha um amor incondicional pelo seu pai. Ele não exige que você tenha o seu pai como referência de algo. Perfeito. Mas ele fala para você poder honrar. E como uma pessoa poderia fazer isso? É você dar boa fama pro nome do seu pai. Você não prejudicar, né, a fama, você não falar mal dele para outras pessoas. E aquilo, né, cara, você ajudando ali no que você pode quando chegar a velhice do seu pai. É isso aí. E uma parada interessante é que Deus ele manda amar a ele mesmo, né? Adorar o Senhor teu Deus. Deus manda amar o próximo, mas quando é aos pais, você já subentende que você também tem que amar os seus pais. Mas claro, existem pais e existem pais, mas o mandamento é honrar, não necessariamente amar. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja difícil, o mandamento é honrar, mano. E isso pode ser duro, né, pra muitas pessoas, né? Pode ser difícil? Pode, mas não é impossível honrar. E na medida do possível, cara. Na medida você do possível, Cristo perdoar, né, cara? E você perdoar, né, o que o seu pai fez, o que sua mãe fez com você. Lógico que não se espera que uma pessoa que é cristã faça isso, né, abandone, mas todo ser humano ele é passível de falha, passível de erro. Então se há um arrependimento do seu pai ou da sua mãe, que você perdoe, cara, mas acima do perdão, que você honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o mandamento. Esse é o mandamento. A gente precisa entender isso. Então, a gente sabe que tudo isso que acontece com a gente, de mal, de ruim, essas misérias que acontecem com os seres humanos, isso é fruto do pecado, mas a gente tem um pai que cuida da gente, um pai que é digno de honra, que é digno de louvor, que é digno de elogio, e é nesse pai que a gente precisa se inspirar e buscar forças para poder viver aqui, né, cara? Queria comentar só mais uma coisa, como eu falei, existem pais. É claro que, por exemplo, o meu pai, ele me criou bem, mas eu sei que nem todo pai é igual ao meu pai, nem toda mãe é igual à minha mãe, a mãe que eu tive. O mandamento, pra mim, é o mesmo mandamento pra pessoa que teve os pais tóxicos, os pais ausentes, a mãe que abandonou, o pai adúltero, é o mesmo. Mandamento é o mesmo, é o peso da lei. Mas Deus, ele não vê da mesma forma. Por mais que eu e a pessoa que tem dificuldades em honrar esse mandamento, o mandamento seja o mesmo, Deus está ali observando, cara, tua dificuldade. Deus está ali observando tua situação, as circunstâncias. E Deus, ele te honra. Top. Então, a princípio é isso. Pessoal, que Deus nos ajude, né, a treinar essa honra, né, cara? A honrar mais os nossos pais, a honrar mais as nossas mães, né? E não é só o pai, não é só a mãe, é o pai e a mãe, né? Não só no Dia das Mães, não só no Dia dos Pais. É bem lembrado. Inclusive, o Dia dos Pais tá chegando aí. Mês que vem, em agosto. Então, quer dizer, não sei se esse podcast vai em agosto ou julho, mas é em agosto. Então, tá aí uma oportunidade para você poder também honrar o seu pai, né? Mostrar que você é um cristão, mostrar que você é servo de Deus e que você entende esse mandamento. Deus abençoe a sua semana aí. Deus nos ajude nesse treinamento de honra aos nossos pais, aos nossos patrões,
aos nossos governadores, prefeitos, presidentes. É difícil, às vezes, a gente honrar os nossos presidentes, nossos governadores, mas que Deus nos ajude, pessoal. E que a nossa semana seja uma semana abençoada aí. Fica na paz aí. Valeu. Até a próxima. Valeu.